Nós passamos ali, em um primeiro bloco, por um processo de contextualização, conversamos sobre um panorama geral que a Bíblia está inserida, falamos sobre a guerra no céu, falamos sobre a ideia de pecado, tentação, sobre como isso vem aqui para a Terra, sobre como nós fomos inseridos em uma rebelião aqui na Terra e como essa rebelião nos conduz inevitavelmente à morte. Mas, graças ao bom Deus, nós temos a ação de Jesus Cristo, que vem nos dar ali uma oportunidade, uma segunda chance, e através da fé que nós depositamos em seu sacrifício, né, no sacrifício de Jesus, nós podemos finalmente ser salvos, né? Temos ali uma segunda chance, uma oportunidade de sair da rebelião e nos conduzir novamente para aquele modelo que Deus tinha planejado para nós a princípio. Nós vimos isso tudo na semana passada. E eu expliquei para vocês que, a partir de hoje, até o fim desse bloco, nós vamos falar um pouco a respeito da lei. Nós falamos sobre a salvação e eu já deixo claro para você, quando falamos sobre salvação, nós estamos falando de graça. É algo que te é dado de graça, sem cobrança alguma, e você acessa unicamente através da fé. A lei, ela tem um papel secundário no processo de salvação, que é, em primeiro lugar, te mostrar que você precisa de salvação. Então, ela mostra o seu pecado, mostra que você precisa de um Salvador. Ela te apresenta esse Salvador, sendo Jesus Cristo. E, depois disso, ela tem uma segunda função, agora já saindo um pouco da ideia de salvação e indo para o processo de vida cristã. É disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos introduzir sobre lei, a lei de Deus hoje. E, a partir da semana que vem, nós vamos tocar em alguns pontos de lei mais específicos, para poder tirar algumas dúvidas sua ou algo do tipo. Tá bem? Se você tiver com a sua Bíblia, vá lá para o livro de Romanos. Nós terminamos na semana passada lendo Romanos e hoje nós retomaremos nosso estudo a partir de Romanos. Texto ali que deixa muito claro para nós, através dos ensinos de Paulo, as questões acerca da justificação pela fé e do papel da lei que vem ali nesse contexto, tanto de salvação quanto de vida cristã. Nós vamos ler basicamente o texto de Romanos. Depois vamos passar um tempinho no texto de Tiago e aí vamos encerrar um pouquinho em Êxodo, tá bem? Hoje vai ser o nosso percurso. Antes de começarmos, feche seus olhos para fazermos uma breve oração e logo nós iniciaremos. Vamos orar. Senhor grandioso Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra e nesse momento pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito e nos ilumine para que possamos entender com a nossa mente e o nosso coração a Tua vontade. Esteja conosco, é o que nós oramos em Teu nome. Amém. O livro de Romanos, portanto, nós começamos a semana passada lendo o capítulo 3. E lá no capítulo 3, no verso 19 e 20, nós vimos ali a primeira função da lei, que é a função de te mostrar que você precisa de salvação. Nós lemos isso, né? Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Você olha para a lei de Deus e fala, eu não consigo cumprir isso completamente, eu vou falhar. Então, eu necessito de salvação. A lei ela tem essa função inicial. Além disso, no verso 21 do capítulo 3, a gente viu que a lei ela mostra para nós que um Salvador viria. Nós vimos isso, olha, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a lei de Deus, a Bíblia, os mandamentos de Deus como um todo, testemunham a respeito de Cristo e nos conduz a Ele. Nós vimos, então, a partir dessa ideia, que a salvação ela vem unicamente pela graça de Deus e que você não precisa fazer nada, até porque não há nada que você poderia fazer para conseguir pagar a salvação, que é algo muito grandioso. Paulo ele é muito claro em dizer isso. Não há necessidade alguma da lei na salvação. Só que ele termina ainda o capítulo 3, dizendo o seguinte, ali no verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A ideia de Paulo, então, é que a noção seguinte, né, de que a salvação ela vem por intermédio da graça de Deus, entregue a nós, não anula a necessidade da observância da lei. Não há que separar as duas coisas. As duas coisas podem coexistir e elas coexistem porque elas têm funções diferentes. A lei ela não tem a função de te salvar.
ela tem a função de te mostrar que você precisa de salvação, te mostrar o Salvador e depois te mostrar como viver a partir do momento que você é salvo. Isso fica muito claro ainda em Romanos. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, você poderá ler isso comigo no capítulo 6 de Romanos. Depois que Paulo repete várias vezes que a salvação é pela graça, e eu insisto para que você não se confunda. Paulo ele vai dizer no capítulo 6, verso 1, que diremos, pois, permaneceremos então no pecado para que seja a graça mais abundante? Para que a graça ela seja muito mais incrível? Eu vou continuar pecando continuamente? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? A ideia é que quando você aceita Jesus, você morre para o velho homem. E aí uma vida em pecado, uma vida em transgressão da lei, não faz mais sentido para você. A ideia é basicamente essa. E ele vai continuar. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, aceitamos a salvação e falamos, Senhor, não sou mais o rebelde. Agora minha vida pertence a Ti. Agora eu ando em novidade de vida. Algo que é simbolizado pelo batismo. O batismo, em última instância, é isso. Uma declaração pública de que agora eu não vivo mais para mim. Eu vivo em Cristo. E Cristo vive em mim. Né? Essa é a ideia central ali do batismo. Nós vamos estudar ainda a respeito desse tema. Mas Paulo, ele muito claramente vai expondo essa questão para nós. E quando ele chega no verso 15, ele retoma essa ideia e ele traz mais algumas discussões para a gente poder observar também. Verso 15 do capítulo 6 de Romanos. Havemos de pecar, portanto, porque nós não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Olha o raciocínio de Paulo, que interessante. Ele vai trazer mais ou menos a ideia do seguinte. A partir do momento que você decide se entregar para Jesus, você aceitou ser servo dele. E você, em decorrência disso, consequentemente a isso, você deve escolher seguir a ele. Porque se você olha para Jesus e diz, olha, eu te aceito como meu Salvador, como meu Senhor, só que você é servo do pecado, você desconsidera a vontade de Deus, há um problema muito sério de coerência aí. Algo que nós vamos olhar em Tiago e entender melhor logo depois. Mas Paulo ele vai raciocinar da seguinte forma. Você tem que escolher entre ser servo do pecado ou servo de Jesus. Mas a partir do momento que você é servo de Jesus, você começa a viver em conformidade com aquilo que ele espera de você. O raciocínio de Paulo é basicamente esse. E ele vai continuar no verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma da doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Antes, você seguia o pecado. Agora, você é servo da justiça, você segue a vontade de Deus. Ele segue ainda. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza, e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O que Paulo ele traz, portanto, na noção de vida cristã, é algo muito profundo. Você não consegue ser cristão apenas superficialmente. É uma questão de entrega muito grande. Do mesmo jeito como você se entrega para uma vida em desconformidade com a vontade de Deus, então, por exemplo, você olha e fala, eu vou beber, vou encher a cara e vou beber muito. Você entrega o seu corpo a isso. Você entrega o seu corpo para ir naquela diversão, você entrega o seu corpo para viver isso e aquilo. A ideia é que quando você conhece Jesus, aceita a salvação nele, você entrega completamente tudo a ele também. Porque não tem como existir um cristianismo superficial. Que eu olho e falo, aqui eu sou cristão, só que eu vou entregar até aqui.
esse aspecto da minha vida eu continuo mandando e fazendo como eu bem entendo. Até porque envolve muito mais numa questão ali de adoração. Lembra que nós falamos sobre isso? De você reconhecer quem é que manda em você? Lá no Éden, a discussão da tentação era essa. Tirar Deus do lugar dele e se colocar. Você pode ser como Deus, decidir o que deve fazer ou não. Aqui a ideia é mais ou menos a mesma. É por isso que é muito estranho a um cristão olhar para a lei de Deus e ir pensando aquilo que ele vai ou não observar. Então, isso daqui é importante, isso daqui já não é. Isso é muito estranho. Porque o cristão ele deve se entregar completamente à vontade de Deus. Já para adiantar, isso não quer dizer que necessariamente você tem que fazer tudo correto. Porque isso é impossível. Nós já vimos isso antes. Mas a disposição de querer fazer, ela deve ser completa. Entende? O cristão ele deve ter completa certeza de que tudo que ele é pertence a Deus. Mesmo que no processo ele acabe se desviando, em algum momento. Certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais logo à frente. Olha o último raciocínio de Paulo no capítulo 6, que é bem legal, no verso 20. Olha o que ele vai dizer. Porque quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam isentos em relação à justiça. Quando você era escravo do pecado, você não tinha justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? E aqui é uma questão que qualquer um que viveu em desconformidade com a lei de Deus, evidentemente vai concordar com isso. Paulo ele vai dizer quais são os resultados, as consequências que você colhe quando você vive em desconformidade com a lei de Deus. Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Paulo ele vai dizer, o que você ganha descumprindo a vontade de Deus? Só vergonha. Porque no fim das contas aquilo te conduz para a morte. Em aspectos muito práticos. Então tem as leis de saúde. Se você não toma cuidado com elas, se você não coloca elas em prática na sua vida, alimentação, enfim, vestimentas e por aí vai, isso daí vai te proporcionar doenças e você vai ser conduzindo a sua vida física à morte física. Se você não coloca em prática na sua vida as leis de Deus a respeito de relacionamentos, isso também vai te conduzindo à morte, porque você vai matando o seu relacionamento continuamente. A ideia de Paulo é que o descumprimento da vontade de Deus causa vergonha, porque o fim delas é a morte. Nos destrói completamente. A boa notícia, no verso 22, porém, é que agora nós somos libertos do pecado. Não somos mais escravos do pecado a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Somos transformados, portanto, em servos de Deus. E aí o nosso fruto, aquilo que é a consequência das nossas atitudes, é para a santificação e para a vida eterna. A partir do momento que você aceita Jesus, aquilo que você faz não é mais em desconformidade ou contrário à vontade de Deus. Agora o que você faz é seguir o caminho que Deus colocou para se tornar cada vez mais santo. E não entenda de forma equivocada a palavra santo. Santidade na Bíblia é a ideia de alguém que é separado, alguém que está ali focado em algo específico, e nesse caso é focado em servir a Deus. Não é alguém que não erra. Tudo bem? Você então, a partir de agora, que aceitou Jesus, está caminhando para se tornar santo, para a santificação e por fim para a vida eterna. Não mais para a morte e para a vergonha. Porque no verso 23, ele encerra com esse verso muito famoso. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo ele ainda reflete, e nos traz essas reflexões no capítulo 7, a respeito de questões muito importantes sobre a lei. Sobre como você consegue se relacionar com ela. Porque ele deixa muito claro que a partir do momento que você aceitou Jesus, você agora não é mais escravo da lei, você deve escolher viver conforme a vontade de Jesus, certo? Só que quando a gente se depara com a realidade, nós vemos que isso é um tanto difícil de se fazer. Mesmo que você queira ou você seja a melhor pessoa do mundo, vez ou outra você comete erros. Vez ou outra você se conduz por um caminho alheio à vontade de Deus. E aqui Paulo ele explica para nós como isso funciona. No verso 7 do capítulo 7, ele começa essa explicação. E nós vamos encerrar a leitura de Paulo
aqui, depois vimos para Tiago, em aspectos muito práticos já. Tiago ele é muito prático, Paulo ele é mais teórico, né? O que Paulo ele vai dizer a partir do verso 7? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo e justo e bom. O que Paulo ele vai refletir? Essa é uma questão importante, eu não sei se já passou na sua cabeça, mas já conversei com várias pessoas que já chegaram a pensar nisso. Se a lei é aquilo que me mostra que eu vou morrer, se ela me torna culpado, então quer dizer que a lei é ruim. Quer dizer que a lei ela pode ser ou deveria ser retirada da minha vida. Uma vez conversando até com uma amiga muito querida, ela conversou comigo dizendo, olha, se esse é o raciocínio, que a lei ela me mostra que eu sou culpado, eu simplesmente vou excluir a lei então. Vou fazer com que ela não exista e assim eu não vou estar pecando. Eu vou estar bem, vou ser salvo por sinal. Paulo ele vai dizer que esse raciocínio ele é problemático. O primeiro ponto, e ele não fala aqui, fala em outros momentos, é o seguinte, a lei ela foi dada por Deus e ele é apenas, ou melhor, é apenas ele que tem autoridade para poder legislar. É aquela ideia, né? A competência, a Guga poderia falar melhor para a gente. A competência de legislar é de alguém que tem uma prerrogativa disso, né? Ele pode fazer isso, Deus ele pode porque ele é o Criador. É ele quem deu origem à vida, que mantém a vida. Então ele pode dizer qual é a lei. Cabe a você escolher aplicá-la na sua vida ou não. Você pode rejeitar, colocá-la em prática ou aceitar. Mas quem estabelece a lei é Deus. Então você não consegue pegar a lei e jogar fora. Não é uma opção. Diante disso, é possível que você acabe olhando para a lei e falando, então isso é ruim, já que isso mostra que eu vou me perder. Só que Paulo ele vai explicar que não. A lei, como nós terminamos de ver, ela é pura, santa e boa. Só que o pecado, por intermédio da lei, ele vem e te mata. A ideia é essa. Porque o pecado, ele olha para você e ele aponta pela lei que você não consegue viver nessa plenitude de vida. E por isso você acaba sendo conduzido à morte. Paulo ele é muito claro, portanto, em dizer que, muito embora seja por meio da lei, que o pecado ele fique claro na sua vida, a lei é boa. E ela tem uma intenção boa ao ser dada para você. Tiago ele vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Nós vamos ver logo mais. Mas inicialmente é importante você ter guardado esse conceito. Paulo ele continua no verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Aqui é bem interessante. Paulo ele coloca que a lei, sendo santa e boa, ela está em divergência com a nossa natureza. Porque nós temos uma tendência, desde a queda, a ir para o mal, a fazer o que é ruim, ao que é errado. E por isso, nós acabamos nos distanciando da lei. E por isso, às vezes, a gente olha a lei de uma forma tão negativa. Porque ela é muito diferente da nossa natureza. A ideia é mais ou menos essa. Sendo que, na realidade, não deveria ser assim. Mas, em razão da nossa natureza pecaminosa, a gente acaba vivendo isso. Paulo, então, coloca que há duas naturezas diferentes, na lei e em nós mesmos, por conta do pecado. E aí, finalmente, ele termina esclarecendo para você esse aspecto prático. Como viver, então, diante de uma lei que é perfeita e que eu não consigo alcançar? Ele vai dizer no verso 14. Porque bem sabemos, no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa.
Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele esclarece esse mesmo problema que talvez você viva. O que eu quero fazer de certo, eu não consigo fazer. O que eu não quero fazer de errado, eu acabo fazendo. Paulo, ele vive essa mesma realidade. E ele vai explicar como você deve agir no verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O que Paulo ele vai dizer aqui? Isso é muito importante você guardar aí na sua mente. Isso ficar muito claro para você. Porque a noção de salvação, no aspecto prático, está nesse versinho. Você aceitou Jesus como seu Salvador. E a partir desse momento, o desejo ou aquilo que você quer fazer, o querer, está em suas mãos. E você pode direcionar para onde você quiser. Você pode direcionar para continuar vivendo uma vida de pecado. O que é pecado em essência, que nós conversamos antes? Tirar Deus do lugar dele e falar, eu mando na minha vida. Então, me deu vontade de comer isso, eu como isso. Me deu vontade de vestir isso, visto isso. Me deu vontade de fazer isso, faço isso. Pecado, estou fazendo o que eu quero. Você tem a opção de pegar a sua vontade e colocar nisso. Ou a opção de pegar a sua vontade e colocar na vontade de Deus, em acordo com a lei dele. A salvação, ela está em você, de fato, aceitar a Jesus e se entregar a Ele. De fato, pegar a sua vontade e colocar nas mãos dele. E a partir daí, o querer, como Paulo vai dizer, está em você de olhar para Jesus e falar, Senhor, quero viver conforme a sua lei. E aí, mesmo que você fale de falhar, não de falar, mesmo que você falhe, ainda assim a salvação te está garantida. Porque Deus, ele bem sabe que se Paulo era assim, quem dirá nós? O querer está em nós, não porém o efetuar. Quando você pega então a vontade, coloca nas mãos de Deus, reconhecendo sua soberania, a salvação te está garantida. Você está salvo. E aí você começa o processo de luta cristã. Porque às vezes você vai querer fazer o bem e não vai conseguir, vai fazer o mal. Você não vai querer fazer o mal, você vai ir lá e vai acabar fazendo. Como Paulo ele disse. Mas se o seu querer está no caminho certo, a tua salvação está garantida. E você pode viver em paz com isso. Mesmo que o pecado machuque. Mesmo que quando a gente falhar, as consequências também virão, obviamente. Mas a vida eterna está garantida. É por isso que eu sempre comento, é muito fácil se salvar. Salvação não é uma coisa difícil. Porque você, embora vá ser julgado, nós vimos isso antes, embora você vá ser julgado mediante as suas ações, no fim das contas, você será julgado como culpado, como qualquer um. O que mudará é se você aceitou o sacrifício de Jesus em substituição a você. E esse aceitar envolve essa questão. Envolve você ter entregue a sua vontade a Deus. E isso você consegue fazer desde que você escolha fazer isso. E aí, como cristão, você vai viver como? Olhando e falando, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso. Isso é a realidade da minha vida. Quer que eu me vista de branco pro resto da vida? Não vou comprar nenhuma outra cor, mesmo que eu ame vermelho. Quer que eu coma só alface pro resto da vida? Eu amo carne, mas não, só vou comer alface. Deus, ele não te pede nada disso. Só estou falando que se fosse isso, não teria nada que o cristão, olhando para o sacrifício de Jesus, falaria, não, isso eu não vou fazer. Porque ele pegou a vontade dele e colocou para Deus. Entende? Mesmo que no processo você acabe acordando um belo dia, falando, nossa, eu estou tão feinho de branco. Aí você vai lá e coloca uma roupa vermelha e sai. Aí Deus vai olhar para você e vai falar, eu sei, meu filho, que é a sua natureza. Aí você se sente mal, pede perdão a Deus, e no outro dia coloca o branco e segue a vida. Porque a vida cristã é essa. Todos somos falhos, pecadores, mas na entrega da vontade há salvação. Certo? Vamos conversar então sobre lei. Vai lá para Tiago e nós vamos seguir por lá. Quase no final da Bíblia, quase no livro de Apocalipse, nós temos a pequena carta de Tiago. É uma carta bem incisiva, vou usar essa palavra. Martinho Lutero, ele não gostava muito da epístola de Tiago, porque
Paulo, ele explicava de uma forma muito clara a questão da salvação pela fé, e ele tinha como base a noção da lei como algo importante. Só que Tiago, ele deixa isso ainda muito mais claro. E diante de um cenário, você entende o cenário de homens como Lutero, né, que viveram durante séculos a noção de uma religiosidade forçada na lei, uma religiosidade de uma lei que te obriga a viver de uma forma diferente. Lutero ele tem muita dificuldade de lidar com a carta de Tiago, que fala muito claramente questões acerca da lei. Mas como a Bíblia toda, né, deve ser considerada, e nós entendemos que Tiago e Paulo eles conversam em sintonia, mesmo que com focos um pouquinho diferentes, a gente precisa ler também, tá bem? Capítulo 1 de Tiago, a partir do verso 16, Tiago fala sobre a base do que ele vai falar sobre lei. Olha o que ele vai dizer, verso 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Isso é importante. Não se engane, porque diante de uma vida em Cristo, é capaz de você querer se enganar e se vangloriar achando que você é bom demais, porque você vive melhor do que aquele perdido que está lá que não quer saber de Jesus. Ele começa dizendo o seguinte: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago ele vai falar antes de falar sobre aspectos práticos da lei? Tudo que você faz de bom provém de Deus. Não tem como eu olhar e falar, nossa, eu sou muito bom porque eu não minto. Sou muito bom porque eu ajudo os pobres. Não é porque eu sou bom. Porque se dependesse de mim, eu pensaria em mim mesmo. O ser humano é naturalmente egoísta. Pode ver uma criancinha, né? Um neném, ainda pequeno, sem aprender muita coisa. O ser humano é naturalmente egoísta. Tudo o que é bom em nós veio de Deus. É o que Tiago ele vai colocar. Quando nós falarmos, então, aqui dos aspectos práticos da lei, depois em Êxodo, lembre-se disso. Em primeiro lugar, salvação é pela graça que Deus te dá, certo? Aceitou isso? Jesus é o Senhor da sua vida, a sua vontade está nas mãos dele? Você começa a aprender da lei e tenta colocá-la em prática ao máximo em sua vida, certo? Vamos lá. Segundo ponto, o que você consegue fazer de bom vem dos céus e não de si mesmo. Verso 19, o que Tiago ele vai dizer? Primeiro, sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Primeiro lugar, tenha paciência. Tenha paciência. Sabe aquele ditado que você tem 2 ouvidos e uma só boca? Para você ouvir mais do que falar. Tenha paciência. Tiago vai dizer, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é difícil entender isso. Sabe quando você está muito irado por algo, com muita raiva? Já percebeu que quando você tenta resolver as coisas nunca dá certo? Você não consegue pensar bem nesses momentos. E é impossível, no momento de ira, você reproduzir ou produzir a justiça que Deus colocou em você. É impossível. E ele vai continuar no verso 21. Portanto, você se despojando, retirando de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você se esvazia daquilo que você aprendeu enquanto rebelde, enquanto alguém que estava contrário à vontade de Deus, e você se enche da palavra de Deus. E aí vai um primeiro detalhe importante. É impossível, entenda bem, é impossível você se encher da palavra de Deus sem conhecê-la. Se você não estuda a Bíblia, você não vai se encher da palavra de Deus. Se você não vem na classe bíblica para poder estudar, você não vai se encher da palavra de Deus. É impossível você se encher de algo que você não conhece. Certo? Então, se encha da palavra de Deus. Só que aí vem mais um ponto, no verso 22. Tornai-vos, pois, também praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui vem uma coisa magnífica, magnífica. Se você vier aqui toda quarta-feira, ou se você estudar a sua Bíblia diariamente, e ainda assim você não tiver a disposição de aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor, e buscar colocar em prática a palavra de Deus na sua vida, mesmo que falho,
mesmo que eventualmente caindo e se levantando na vida cristã, se você não tiver essa postura, você está se enganando. Você está se enganando. Eu converso com o pessoal da liderança jovem, o Vitor está lá em cima, ele não me deixaria mentir. Por diversas vezes, sobre a questão dos jovens, dos desbravadores aqui na igreja, os departamentos jovens aqui da igreja, e a gente sempre conversa e vai sempre pelo mesmo caminho. Nós precisamos acolher todas as pessoas. Jesus ele foi muito acolhedor sempre. Então nós nunca vamos chegar para um jovem, pode ser que no dia anterior ele estava lá bebendo, usando droga, fazendo o que fosse. Se ele vier para perto de nós, no outro dia a gente vai acolher e vai colocar do nosso lado. Só que se a gente manter essa pessoa aqui do nosso lado, sem ajudá-la a crescer na fé, nós estamos ajudando ela a se enganar. E o problema é que o caminho que essa pessoa trilhar, mesmo se ela estiver do nosso lado aqui, é um caminho enganoso e que o fim dele é o inferno. Não tem outro caminho. Então, pouco vale você estar em proximidade com a palavra de Deus, com a igreja, com as coisas de Deus, se você não tornar aquilo uma realidade para a sua vida, você está se enganando. Isso não vai te proporcionar a salvação. Por isso é muito importante você entender que há um passo a mais para dar. É isso que Tiago ele vai dizer. Não precisa ser um passo impossível para você, porque nós vimos que a salvação está em você querer e colocar sua vontade. E isso você consegue fazer. Colocar sua vontade nas mãos de Deus. Agora, o que você vai conseguir fazer ou não a partir daí é uma outra coisa, uma outra luta. Mas a vontade você consegue colocar. E o que Tiago vai dizer, você precisa se tornar um praticante da palavra de Deus. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você chega na igreja, ouve isso daqui que eu acabei de falar, você vai para sua casa e esquece tudo e vida que passa. Quando chegar o dia do juízo, não há nada além de morte esperando você. Não aquela morte sofrida, é a inexistência, como a gente já comentou aqui, vamos comentar de novo. Você precisa escolher ser um praticante da palavra de Deus. Que isso seja uma realidade na sua vida. Senão de nada, isso vai adiantar. É o que Tiago ele vai dizer aqui para a gente. Como um homem que vai lá, olha no espelho e logo depois se esquece do que viu. Se você não colocar isso em prática na sua vida diariamente, pouco vai te adiantar. Verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, e aqui vem uma expressão muito interessante que Tiago vai repetir diversas vezes, na lei da liberdade, e nela persevera, na lei da liberdade. Isso é muito interessante. Tiago ele fala muito sobre lei, só que ele chama a lei constantemente da lei da liberdade. Com base, inclusive, naquilo que Paulo ele vai dizer. Antes éramos escravos do pecado. Agora nós não somos escravos de uma igreja ou escravos da lei de Deus. Mas a lei de Deus ela veio para nos libertar de sofrimento, do pecado. E essa lei ela te proporciona a liberdade desse mundo sombrio que te puxa para baixo. Tiago constantemente vai chamar a lei assim, a lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Não adianta apenas ouvir, apenas ler. Se você não colocar isso em prática na sua vida, pouco te vai resultar. E ele vai falar em aspectos práticos, porque você pode pensar, talvez, que aqui nós estamos falando de questões muito claras e óbvias, como, por exemplo, você tem que sair, você não pode roubar. Você tem que sair, não é para você ficar bebendo e se matando. Ele fala de questões até muito pequenas, se a gente for pensar em um aspecto muito prático. Olha o que ele vai dizer no verso 26. Se alguém supõe ser religioso, Tiago ele é bem direto, né? Se você diz que você é religioso, só que deixa, por exemplo, de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vazia. Se você, por exemplo, não refreia a sua língua, a sua religião é vazia.
É basicamente nesse processo que Tiago ele vai repetidamente dizer que você precisa não apenas dizer que acredita em algo, mas precisa viver. Porque se você não viver, a sua religião ela é vazia. Ele diz no verso 27, olha o que é a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai. Você agir em prol do necessitado, visitar os pobres e as viúvas nas suas tribulações, e além disso, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, olhar para a vontade de Deus e seguir a vontade dele. Mesmo falhando vez ou outra, como nós já falamos. No capítulo 2, ele retoma essas questões, nós vamos encerrar com alguns versos desse capítulo, antes de lermos um pouquinho só de Êxodo, e assim encerramos nosso estudo de hoje. Olha o capítulo 2, o que ele vai dizer. Em primeiro lugar, do verso 1 até o verso 5, ele vai falar sobre uma questão prática também, que é de não fazer acepção de pessoas. Qual que é a ideia? Ele simula uma realidade. Chega alguém entrando ali na porta da igreja do Brooklyn, e aquela pessoa com um terno chique, bonito. Do lado ali a esposa, toda bem arrumada, aquele vestido caro. Se eu soubesse a marca de algum vestido caro, eu falaria agora. Imagina, o mais chique que você conseguir imaginar. Aí você olha para aquela pessoa e você fala, não, entra, vem, olha, tem aqui um lugar guardado para você, você quer uma água, fica à vontade. E aí na hora entra um morador de rua, todo com a roupa toda rasgada, sem ter tomado banho, algo do tipo. E aí você vira para essa pessoa e fala, não, você fica sentadinho lá fora, lá naquela cadeira lá atrás. É exatamente essa situação que Tiago simula aqui. Ele vai dizer, você não está sendo religioso e você não está sendo um servo de Deus. Porque se Deus ele não diferencia as pessoas e aceita todos, você deveria aceitar também. São aspectos práticos, então, da vida, que o cristão ele precisa desenvolver. E não é uma questão só formalista, de, eu tenho que vestir terno para ir para a igreja. Eu tenho que pegar meu dízimo e devolver. São questões práticas da sua vida como uma pessoa melhor. E nesse contexto, ele vai chegar ao verso 8, dizendo, se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, vocês diferenciam as pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. E aqui vem um princípio interessante de Tiago, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Semelhante ao que Paulo ele vai dizer, somos todos culpados perante Deus, obviamente. Só que o raciocínio aqui não é, sou culpado mesmo, então vou chutar o balde e vou viver como bem entender. Paulo mesmo falou isso, né? Quer dizer, então, que porque somos culpados, vamos viver em pecado para que a graça seja mais abundante. Não, nós morremos para o pecado. Vez ou outra falhamos, mas morremos para o pecado. Certo? Últimos versos para a gente ler aqui de Tiago. Olha o que ele vai falar a partir do verso 14. Encerrando essa discussão que ele faz sobre fé e lei. Meus irmãos, qual é proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Basicamente, alguém que vira e fala, eu sou religioso, eu sou cristão, só que na prática não vive isso. Qual que é o proveito disso? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago ele vai dizer, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, se alguém estiver precisando de algo, e qualquer um dentre vós dizer, vá em paz, se vira, se aquece como você quiser, e não fazendo para ajudá-lo nesse momento, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se você diz que você tem fé em Deus, que você tem Jesus como seu Salvador e Senhor, Tiago ele fala que o resultado lógico disso é você começar a viver como uma pessoa parecida com Cristo. Não perfeito, obviamente. Você vai continuar errando, vai continuar falhando. Mas o aspecto geral da sua vida é você sendo alguém parecido com Jesus. Caso isso não exista, a sua fé ela deve ser repensada, porque ela está morta. No verso 18, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Imagine o cenário que alguém vira e fala, não, eu tenho fé em Jesus, eu sei que a salvação vem pela graça, que tudo depende de Deus. E o outro vira e fala, não, sou eu que resolvo minhas coisas, o que eu faço me salva.
Tiago ele nem se digna a responder diretamente. Ele usa o seguinte artifício metafórico, né? Olha o verso 20. Queres, pois, ficar certo, 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, só que até os demônios creem e eles tremem. Olha a ideia do que Tiago ele vai dizer. Você vir e falar de apenas uma parte do evangelho não resolve de nada. Você virar e falar, eu tenho fé, maravilha, isso não resolve. Eu faço isso de bom, sou uma boa pessoa, isso não resolve. O cristianismo ele tem a ver com o exercício da fé para acessar a salvação que te é dado de graça. E a partir daí, isso é convertido em ações concretas de uma vida melhor. É assim que funciona. Por fim, ele encerra dizendo no verso 20, queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Mesmo exemplo que Paulo ele tomou. Abraão ele é justificado pela fé, só que essa fé ela é traduzida em obras, traduzida em uma vida prática. Verso 22, ele conclui com essa ideia. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E é aí que eu termino o raciocínio de Tiago te explicando como que a lei funciona. Você é salvo pela graça. Não tem nada que você precise fazer ou possa fazer para se salvar. Mas a partir daí você deve aceitar Jesus como seu Salvador e como Senhor da sua vida. E essa fé que você deposita, ela se traduz, ela se converte e ela vira uma realidade a partir de aspectos práticos da sua vida. Se isso não for uma realidade na sua vida, a sua fé está morta. Se você continua vivendo como você bem entende, depois de aceitar a Jesus, a sua fé está morta. Porque é aquela questão que nós falamos, é uma questão de adoração. Ou você decide viver como você bem entende, ou você decide viver conforme a vontade de Deus. Naquele raciocínio que Paulo ele falou. Preciso sempre reforçar isso para que você não se confunda. Você não tem que sair daqui e ser perfeito, porque se depender disso, está todo mundo lascado. Você precisa sair daqui e pegar a sua vontade, entregar nas mãos de Deus e falar, Senhor, quero viver conforme a tua vontade. Quando eu falhar, me ajude, porque eu vou falhar, mas eu quero viver. Ok? Isso faz sentido no próprio Evangelho. Se você depois quiser ler lá João 14, Jesus repetidamente vai falar, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Se alguém diz que me ama, ele vai obedecer o que eu digo para fazer. Porque senão não faz sentido. João, ele vai ainda adiante na sua primeira carta, capítulo 2, e ele vai dizer o seguinte, se você diz que ama Jesus e não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso e te falta a verdade. Ele é muito forte. É impossível para um cristão não seguir aquilo que Jesus colocou, em aspectos gerais, de ser benevolente, de tratar o mal com o bem, de dar a outra face, de ajudar o pobre, a viúva, o necessitado, de seguir as leis de Deus a respeito de saúde, de seguir as leis de Deus a respeito de questões morais e por aí vai. A partir da semana que vem, nós vamos ver de forma mais prática alguns aspectos da lei de Deus. Eu iria já introduzir com os 10 mandamentos, mas eu vou deixar para introduzir na semana que vem, por conta do tempo. Mas, inicialmente, eu preciso que você entenda muito bem esse aspecto geral do que a lei significa para o cristão. Não é uma lei para te salvar, não é algo para te oprimir, até porque não é o raciocínio, eu tenho que fazer isso, senão eu vou para o inferno. A gente já viu que não. Você já vai para o céu, você já aceitou Jesus, exerceu sua fé nele, fique em paz, sua salvação está garantida. Só que você morreu para quem você era. O batismo significa isso. Declarou para todos, olha, eu estou salvo em Cristo Jesus. A partir daí, vou viver conforme a vontade dele. Porque a minha fé tem que se concretizar em algo sólido, real. Que é aquilo que nós chamamos de obras. E é uma lei da liberdade, como Tiago vai dizer. Para você viver em paz. Olhar e falar, isso é a vontade de Deus, é melhor para mim, então vai ser real na minha vida. Mesmo que eu não consiga às vezes. Mas é isso que eu quero. Porque eu já estou salvo. Posso viver em paz com isso.